Ei, som, ei, teste, 1, 2. Irmãos, boa noite. Você que está nos assistindo, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que a paz do Senhor alcance a sua casa, a sua família, aonde você estiver, que você seja alcançado pela presença de Deus. Neste momento, nós iremos cultuar a Deus e, como toda semana a gente faz, eu te convido a compartilhar o link deste culto, a compartilhar essa live com seus amigos, com a sua família. Compartilha aí, tira esse momento, pega o seu celular e, como toda semana a gente faz, envia para a galera e chama para curtir esse culto e assistir esse culto e orar e cantar junto com a gente e louvar ao nosso Deus. Eu vou te dar uns minutinhos que você possa fazer isso. Hoje nós tivemos um probleminha técnico, te pedimos perdão. Nós não conseguiremos transmitir pelo YouTube, nós estamos pelo Facebook, mas isso não vai ser impedimento para nós adorarmos o nome do nosso Deus. E você sinta a presença do Senhor na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, dentro do carro, aonde você estiver, você sinta a presença deste Deus maravilhoso. E sem perca de tempo, eu te convido a abrir a sua Bíblia, você que está com sua Bíblia na sua casa. Abra sua Bíblia lá em Salmos 91. Salmo de número 91. Nós vamos ler um trecho que é muito conhecido. Muitas pessoas colocam a Bíblia em sua casa aberta com esse salmo. E para iniciarmos essa noite de louvor e adoração ao nosso Deus, nós iremos iniciar lendo esse salmo, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Puluei retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Eu te convido a ler comigo novamente no versículo de número 1 e o versículo de número 2, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Nessa noite eu te convido a confiar no Deus que você serve. Descansa o teu coração no seu lugar, onde você estiver, na sua casa. Se desligue de tudo aquilo que possa te impedir de adorar este Deus maravilhoso. Neste momento nós iremos fazer uma oração e logo após nós começaremos a louvar ao Senhor. Que você venha dar lugar ao Espírito Santo de Deus e que Ele faça morada no seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante do Senhor, Paizinho, nós estamos nessa noite, Pai, iniciando essa live, esse culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Pai, que o Senhor seja adorado, ó Pai, aqui nessa noite, que o Senhor seja entronizado em nossos corações, Pai. Ó Deus, aonde estiver uma pessoa com o coração quebrantado e contrito, a Tua palavra diz que o Senhor não despreza, Pai. Alcança esses lares, ó Pai, que estão conosco adorando ao Senhor, que reservaram este momento para o Senhor, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo que nós precisamos, ó Pai, aquilo que passa no nosso coração. Por isso, nessa noite, nós queremos fazer, ó Pai, como nós acabamos de ler, ó Pai, no Salmo 91. Descansar no Senhor, Pai, confiar no Senhor e dizer que Tu és grande, Pai, que Tu és poderoso, Pai. Todo domínio e todo governo está em Tuas mãos, Pai. Ainda que os nossos olhos, ó Pai, contemplem coisas ruins acontecendo neste mundo, ó Pai. Ó Deus, mesmo diante das coisas ruins, nós cremos que o Teu poder, a Sua soberania atua em nós, Pai. Nós Te entregamos o nosso louvor, ó Pai, aqui nessa noite, Pai. Receba como aroma suave, Pai, diante do Senhor. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Te convido a louvar conosco essa canção que declara que o nosso Deus é grande. Ele é o Criador de toda a terra. Ele nos criou, Ele nos formou e nele nós colocamos a nossa confiança. Você venha cantar, declarar essa canção e confiar no seu coração que Ele pode realizar coisas grandes na sua vida. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Declare: grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és grande, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos aqui neste lugar, Pai. Seja bem-vindo ao Espírito Santo de Deus no nosso coração. Declare mais uma vez: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, diga alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céus. Aleluia. Nós servimos a um Deus grande e nele está a nossa confiança, e nele nós devemos descansar. Irmãos, que saudade nós estamos de vocês. Que saudade nós estamos de sentir aquele calor humano, de estarmos aqui no templo adorando ao Senhor. Mas eu tenho certeza que esse tempo tem servido de crescimento para nós. Nós temos confiado no nosso Senhor e nós temos aprendido com Ele todos os dias. E é isso que nós vamos declarar nessa canção, que nós devemos descansar no Senhor. Mesmo que as tempestades venham sobre as nossas vidas, mesmo que os vendavais venham sobre nós, nós devemos confiar, pois o nosso Deus está conosco no barco. E quando Ele está no barco, podem vir os ventos, podem vir a tempestade, e na hora que Ele quiser, Ele cessa e traz bonança em nossas vidas. Amém? Vamos cantar essa canção. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluias. Minha alma está segura em ti. Sabes bem?
sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Em Ti nós descansamos, Pai. Em Ti nós confiamos, Pai. Tu és o Deus da nossa salvação. Pai, não nos deixe nem por um segundo, Pai, duvidar do Teu poder, da Tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Nós confiamos no Senhor, Pai, e cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Nós queremos todos os dias, ó Pai, confiar 100% no Senhor. Declare mais uma vez. Se o trovão e o mar se erguerem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Santo és o nome do Senhor. Aleluias. Que bom poder ter esse momento aqui de adoração ao Senhor. E antes de nós passarmos para as próximas etapas deste culto ao Senhor, eu quero convidar você aí na sua casa, onde você estiver. De repente você, como alguns irmãos nossos aqui da igreja, né, trabalham na estrada, viajando, interrompe um pouco o processo da viagem para ligar nas redes sociais e participar do culto com a gente. Então eu quero te convidar você agora, onde você estiver, nós vamos orar neste momento. Quarta-feira é um tempo que nós tiramos para poder buscar ao Senhor com intensidade. Quarta-feira é um tempo que nós tiramos para adorar o Senhor. Quarta-feira é um tempo que nós tiramos para estarmos juntos, orando uns pelos outros. E nessa noite não vai ser diferente. E nós vamos levantar um clamor neste momento, nós vamos orar neste momento. Eu não sei qual a situação você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu posso lhe dizer uma coisa, que com total certeza, independente de qual seja o seu problema, a sua situação ou a sua necessidade, creia que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou. Então nós vamos orar neste momento, orar pela sua família, orar pela sua vida, orar pelo seu problema. Qual o seu problema nesta noite? Eu me lembro agora daquele dia quando Jesus se encontra com aquele homem que era paraplégico e Jesus pergunta para ele, qual o seu problema? O que você quer que eu faça por você? Ele encontra com o cego e pergunta, qual o seu problema? O que você quer que eu faça por você? Ele encontra com tantas pessoas, com tantos problemas, com tantas situações difíceis. Ele fez uma pergunta, o que você precisa que eu faça por você? Ainda que Deus seja onisciente, saiba de todas as coisas, sem que a gente fale nada, é necessário nós verbalizarmos, falarmos sobre o Senhor. Isso é exercitar a fé. Eu quero te convidar neste momento agora, onde você estiver, os que estiverem junto conosco aqui nesse tempo físico, vamos agora orar ao Senhor, vamos clamar a Ele pela intervenção dEle, pelo socorro dEle, amém? Você que está aí na sua casa, feche seus olhos, os que estão aqui dentro deste lugar também, vamos agora levantar um clamor, e enquanto eu estiver aqui orando por você, eu quero te pedir que você feche os seus olhos, e que você esteja aí na sua casa, independente do lugar onde você estiver, que você esteja aí agora colocando diante do Senhor, e dizendo para Ele, Deus, o meu problema é esse, a minha situação é essa, eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu socorro. Faça isso agora aí no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, neste culto, e este culto é o Senhor. Nós temos alguma certeza que não há em nós merecimento algum de estarmos aqui neste lugar. Estamos aqui porque o Senhor veio ao nosso encontro. Foi o Senhor, é a tua graça, é o teu amor, é a tua misericórdia. Pai, nesta noite nós oramos ao Senhor no nome de Jesus Cristo e te pedimos perdão, Pai, perdão pelas faltas, pelos
pecados que nós cometemos, porque é bem verdade que é pelos pecados que cometemos, pelas faltas que cometemos, que o inimigo das nossas almas encontra uma porta aberta para entrar e destruir algo dentro de nós, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Mas nós nos arrependemos, pedimos ao Senhor perdão, clamamos ao Senhor, tenha de misericórdia de nós, ó Deus. Nós nos arrependemos nesta noite de tudo aquilo que fizemos, as palavras, as atitudes, os procedimentos que entristeceram ao Senhor. Nós te pedimos perdão e nós rejeitamos agora, em nome de Jesus Cristo, todas as obras da carne, tudo aquilo que não lhe agrada, nós rejeitamos agora, em nome de Jesus Cristo. Dizemos a Satanás: saia em nome de Jesus, saia da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, sai de dentro da nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Nós não te aceitamos, nós te rejeitamos e te dizemos, em nome de Jesus Cristo, vai embora agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre esta vida agora que está nos escutando, nos vendo neste momento, sobre esta casa, sobre esta família, eu declaro: haja paz. Eu declaro no nome de Jesus Cristo: haja vida abundante. Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, haja cura e libertação, seja ela física, seja ela emocional. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora: seja livre, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, seja curado, seja sarado, seja cheio da graça, do poder, da unção do Senhor. Se você puder ir dentro da sua casa agora, estenda suas mãos sobre a sua casa agora e declare: esta casa pertence ao Senhor. Aqueles que estão aqui, direcionem as suas mãos em direção ao local onde fica a casa de vocês e declara: eu declaro que a minha casa é do Senhor. Eu declaro que o meu lar é um lugar de paz. Eu declaro que o meu lar é um lugar de alegria. Eu declaro que o meu lar não é um lugar de desordem, mas é um lugar onde vai fluir perfeitamente rios de água viva para a glória do nome santo do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Que você, em todos os dias da sua vida, você se levante dentro da sua casa, erga suas duas mãos aos céus e declare dentro da sua casa o reino do Senhor. Não apenas através da sua palavra, mas também através das suas atitudes. Amém? Que Deus te abençoe. Antes de nós agora entrarmos na ministração da palavra, eu quero apenas deixá-lo a par de tudo aquilo que nós ainda teremos durante esta semana. E eu quero destacar que nós temos algo maravilhoso que acontece na nossa casa, que é os encontros de células, as web células. Nós não estamos podendo ter os encontros presenciais, então por isso nós fazemos os nossos encontros semanais por meio de videochamadas no WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte e tem o desejo no seu coração de fazer parte de uma web célula, daqui a pouquinho vai aparecer aqui no rodapé um telefone de contato que também não serve apenas para você pedir que você seja incluído numa web célula, mas esse número também serve para um aconselhamento pastoral, porque de repente você precisa de um aconselhamento, precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação. Então você vai poder entrar em contato conosco por meio dos números desta igreja, das redes sociais que nós temos, e solicitar esse acompanhamento espiritual, esse aconselhamento pastoral. E eu tenho certeza que isto será uma bênção na sua vida. Então, você faz parte de uma casa onde você tem muitas possibilidades para poder servir ao Senhor e ser acompanhado. Então, se envolva em tudo isso que esta igreja produz, tá? Quero também destacar que no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, o nosso encontro maravilhoso, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir para que você, que já é assíduo, convença, chame outras pessoas para virem participar junto com você da Escola Bíblica Dominical no domingo, às 9 horas da manhã, pelo nosso canal no YouTube. E no domingo à noite, às 19 horas, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui de volta para celebrarmos e adorarmos ao Senhor, um grande culto de celebração e adoração a Ele. E neste domingo, aguarde, teremos grandes surpresas. Deixa eu deixar você com uma água na boca, como diz o outro, né? Teremos um culto especial ao Senhor e teremos uma surpresa muito legal nesse culto de domingo. Então, eu te faço esse convite, venha e participe conosco, porque vai ser bênção pura. Não posso também deixar de falar para você a respeito das ofertas e dos dízimos. Você que é um cristão verdadeiro, membro dessa casa, aí do seu lado esquerdo do seu monitor, você tem o código do QR Code.
por meio do qual você pode estar fazendo a sua oferta ou estar devolvendo o seu dízimo através do aplicativo PicPay. Se você preferir, também existem os dados para que você faça essa transferência para a nossa conta bancária, se assim você permitir, ou então, se você preferir, você pode entrar em contato com o telefone da igreja, e nós temos pessoas de confiança que podem ir até você e então recolher junto com você a sua oferta ou o seu dízimo. Mas seja sempre fiel ao Senhor nas ofertas, nos dízimos, porque isto é algo bíblico, e fazendo isto você vai estar cumprindo com uma ordenança bíblica e trazendo sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos agora entrar na palavra do Senhor. Nós já estamos aqui com a presença do querido pastor Mauro. Acertei? Acertei. Ele vai estar agora com vocês aqui, trazendo a ministração da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. O Senhor está em casa, fique muito bem à vontade aqui. Amém. Que o Senhor te use poderosamente. Amém? Deus te abençoe. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor, para todos que nos acompanham nas redes sociais. É uma alegria estarmos aqui nessa noite, né? O convite, te agradeço desde já o convite do pastor Bruno, pastor Daniel, toda a direção da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23. Você pode estar abrindo a sua Bíblia na sua casa e nós vamos meditar nesse texto aqui. Amém? Nós temos visto, né, irmãos, esse tempo dessa pandemia, que mais do que nunca é muito importante a nossa vida cristã fora do templo. Muitos estavam acostumados, né, considerar a sua vida cristã apenas os momentos, né, semanais das reuniões aqui na igreja, mas talvez não estavam muito preocupados como estavam levando a sua vida. E o Senhor tem permitido, e diante dessa pandemia, que nós venhamos a refletir sobre muitas coisas. E uma dessas coisas é a maneira como nós estamos professando o nosso cristianismo. Então, esse texto aqui vai falar um pouco para nós aqui das condições que o Senhor ele requer de nós, né, como seus discípulos. Então, o texto é Lucas 9, do 23 aqui, apenas até o 26. Diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Você na sua casa, feche os teus olhos, né? Medite nessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ó Deus, nós damos graças ao teu nome mais uma vez. Te louvamos por essa oportunidade que temos, Senhor, mesmo nesses difíceis tempos, Senhor, em que estamos privados de estarmos, meu Deus, no local, no templo, mas a tua palavra diz que nós devemos te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Por isso, Pai amado, agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa alcançar o coração daquele que está na sua casa nesse momento, e que o Espírito Santo já tem escolhido para que essa palavra possa penetrar juntas e medulas, sendo apta para discernir os propósitos do coração, Pai. Fale conosco, Senhor, também me use aqui nesta noite, Pai, eu que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, nós vamos meditar aqui nesse texto, é um texto pequeno, mas qual nós encontramos aqui grandes riquezas. E se nós tivéssemos que dar um nome, um tema para essa mensagem, nós poderíamos dizer
que seriam as condições que Deus requer de um discípulo. Mais do que isso ainda, nós podemos dizer que esse texto ele não fala só das condições de um discípulo, mas também ele fala da própria existência da vida cristã, da própria condição de uma pessoa, se realmente ela é uma verdadeira cristã ou não. Então, uma pergunta que cabe a nós refletirmos nessa noite. Nós somos discípulos de Cristo? Ou, melhor dizendo, será que nós somos verdadeiros cristãos? Então, esse é o objetivo que Deus ele traz aqui. E nós vamos ver, então, 4 condições aqui, né, que o Senhor ele requer para o seu discípulo e que são características peculiares àquele, né, que professa ser um verdadeiro cristão. A primeira dessa condição, aqui no versículo 23, diz... O Senhor Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então está aí a condição. Jesus está dizendo, se alguém quer vir após mim, então ele vai falar algumas coisas aqui que ele deseja. E a primeira coisa é negar a si mesmo. Irmãos, o que nós encontramos nesse chamado de Jesus? Praticamente quase que algo imperativo da parte do Senhor. Ele não está aqui dando uma opção. Ele não está aqui dizendo para você, sugerindo que você faça isso, mas ele está dizendo, negue-se a si mesmo. Bem, meus amados, a coisa mais difícil na vida cristã é nós lidarmos com a nossa própria natureza. Nós sabemos que o cristão ele tem vários inimigos na sua vida espiritual. Se nós olharmos, sempre pensamos em Satanás como o nosso inimigo, também vemos o mundo, né, e o seu arcabouço de doutrinas, de modismos que muitas vezes eles vão de encontro à nossa fé, mas se nós analisarmos a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o maior inimigo do homem é o próprio homem, é a nossa natureza pecaminosa, é a maneira como nós lidamos com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, com o nosso ego. E Jesus, meus irmãos, aqui então, ele quer dizer nesse negar a si mesmo que nós devemos abandonar o nosso desejo natural. Devemos abandonar as nossas convicções, aquilo que nós procuramos para nós mesmos, muitas vezes de maneira egoísta, seja o conforto, seja prestígio, seja sonhos que nós temos e que nós não perguntamos a Deus se Deus realmente gostaria que esses sonhos eles fossem realidade na nossa vida. E nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é o maior exemplo, porque Ele mesmo negou a sua natureza, né, divina, num certo momento, se esvaziou para assumir a forma de servo e estar aqui para realizar a grande obra salvadora sobre a humanidade. A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, né, versículos 5 a 8, diz que Jesus, a palavra do Senhor diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o texto diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, o nosso Senhor Jesus, ele deixou a glória que ele tinha com o Pai, se transformou, veio como homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas se esvaziou da sua glória, né, da sua magnificência, de todo o esplendor que ele tinha diante do Pai, para se fazer homem, para cumprir o desígnio da obra salvadora, que o Pai assim determinou e que desde a fundação do mundo já estava, meus irmãos, determinado para que ele então cumprisse a sua missão. Então ele é o maior exemplo de negarmos a nós mesmos. Negar a si mesmo, meus irmãos, é nós pensarmos em como nós podemos agradar ao Senhor. Porque muitas vezes, hoje, muitas pessoas, elas
querem um cristianismo, mas um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem abnegação, um cristianismo sem renúncias. Querem as bênçãos de Deus, as benesses que o Senhor nos proporciona, mas às vezes não querem abrir mão do pecado, abrir mão de sonhos que Deus não está aprovando. E isso é algo que torna muitas vezes o cristianismo de uma pessoa vazio, né? Procuram a Deus, querem as bênçãos de Deus, mas às vezes não querem as responsabilidades do reino de Deus. O Evangelho, meus amados, ele traz bênçãos, ele traz alegrias, traz vitórias, mas também ele traz responsabilidades para aquele que professa o cristianismo. Então, é o que Jesus quer dizer com isso. Também, quando ele diz negar a si mesmo, ele fala de matar a natureza pecaminosa. Muitas pessoas acham que podem continuar a dizerem que são evangélicas ou crentes, mas continuar a viver uma vida completamente incoerente com a doutrina cristã, com a fé cristã. Não levam para os seus negócios, para a sua família, não levam para o seu modo de vida o evangelho. Eles passam a ser apenas cristãos no templo. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos experimentando, né, a oportunidade de sermos cristãos no nosso dia a dia, no lugar onde nós estamos, levarmos o evangelho com os meios que Deus ele tem proporcionado para levarmos o evangelho. Então, é matar a natureza pecaminosa, conforme o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, do 3 ao 5, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é o desejo desordenado da carne, e a avareza, que é a idolatria. Então é matar a nossa natureza. Matar esse maior inimigo que somos nós mesmos. Como certo teólogo diz, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me da minha natureza. Então, meus amados, devemos negar-nos a nós mesmos. Conforme também Paulo diz aos Gálatas em 5:24, que os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meus amados, em segundo lugar, que nós vemos a segunda condição que esse texto apresenta, aqui na parte B do versículo 23, diz: tome cada dia a sua cruz. O que é tomarmos a nossa cruz? Nós sabemos que a cruz, o Senhor Jesus, Ele carregou, levando sobre Ele no madeiro os nossos pecados e deixando exemplo para seguirmos os nossos passos, seguirmos os passos de Cristo. Pois bem, meus irmãos, tomar a cruz não significa que nós devemos empreender méritos, esforços para sermos salvos, porque a salvação é pela graça sois salvos mediante a fé, diz em Efésios 2:8-9 o apóstolo Paulo. Mas tomar a cruz, meus irmãos, é nós aproveitarmos a oportunidade para não somente vivermos o evangelho com as suas ricas bênçãos, mas também naquilo que devemos abrir mão, nas perseguições, nas aflições, glorificarmos a Deus como os heróis da fé, como os pais da igreja que sofreram, que foram martirizados pelo amor ao evangelho. Será que nós estaríamos preparados para isso hoje? Para sermos mártires pelo nome do Senhor Jesus? Então, renunciar muitas coisas na nossa vida. Estarmos propícios a sofrer as perseguições da vida. Adotar um outro estilo de vida, renunciar ao estilo de vida mundano, as nossas ambições. Servirmos a Cristo,
vivermos de acordo com a palavra de Deus, eu sou agora um cristão, eu sou um servo de Deus, então eu tenho que negar a minha natureza, eu tenho que tomar a cruz, eu tenho que andar de acordo com a palavra do Senhor, eu tenho que deixar os meus negócios fraudulentos, que talvez um dia eu pratiquei, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho que deixar, meus amados, aquilo que desagrada a Deus, que desagrada a palavra, aquilo que alimenta a carne, os desejos pecaminosos. Isso é tomar a cruz, isso é uma condição para aquele que deseja ser um discípulo de Cristo. Isso é uma condição e é inerente até à condição de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele toma a cruz. Ele assume as responsabilidades no reino de Deus. Ele deseja, meus irmãos, se alegrar e se gloriar até nas perseguições e nas tribulações. Quando Paulo fala sobre isso lá em Romanos, parece algo até mesmo paradoxal, algo fora do senso comum, como alguém pode se alegrar nas tribulações e perseguições, mas isto faz parte, é uma característica de um cristão, de um discípulo de Cristo. Quando ele é perseguido, quando ele é injuriado por amor ao reino de Deus, quando ele abre mão, abandona, e ele então acaba tendo prejuízos, sejam eles materiais, emocionais, de ordem social, ele não se entristece, ele não volta atrás, mas ele se gloria pelo fato de que as perdas que o estão atingindo é pelo amor ao reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós devemos então tomar a cruz, renunciar ao mundo. Em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto de Lucas, no capítulo 9, nós vamos ver aqui, ainda, né, olha que riqueza, no próprio versículo 23, então o Senhor diz, e me siga. Mas aí no 24, a palavra do Senhor diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, qual que é a terceira condição que nós vemos aqui dentro desse texto maravilhoso em Lucas 9? Amados, algo que soa um pouco fora de lógica: perder a vida, perder para ganhar. Jesus diz aqui, né? Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á, e aquele que insistir em conservar a sua vida, perdê-la-á. Meus irmãos, aqui pode parecer um pouco redundante, mas Jesus está falando de que um verdadeiro cristão e um discípulo, ele não pensa em si mesmo como a coisa mais importante, mas ele tem visto o reino de Deus, conforme a palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui o cristão tem em mente que agora ele está imerso na natureza de Cristo, assim como Cristo morreu para nos dar a vida, para que nós, então, quando o recebemos como Salvador, nós então, a partir desse momento, nós estamos em Cristo Jesus. E agora então nós estamos sendo controlados pelo Espírito Santo que nos selou. E esse perder a vida significa que agora não é prioridade mais a minha vontade particular, os meus planos, os meus desejos. Tudo isso agora eu tenho que fazer a seguinte pergunta ao Senhor, eu tenho que dizer para o Senhor: meu Deus, isso está nos teus planos? Porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E os planos dele são maiores do que os nossos. Então é abrir mão da nossa vontade, dos nossos planos pessoais, dos nossos desejos, mas antes nós submetermos ao Senhor Jesus, submetermos a Deus toda a nossa vontade. Porque aí nós poderemos dizer, talvez como Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Uma frase linda, né, meus amados, que está lá no livro de Gálatas. Mas será que nós podemos dizer isso? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Será que eu posso dizer isso quando, na verdade, a minha vida eu procuro seguir do meu jeito, eu procuro fazer do meu jeito, eu não busco a vontade de Deus, eu não procuro pedir a Deus para que me mostre a vontade dele, mas eu vivo do mesmo jeito? Eu digo que sou um cristão, sou um discípulo, mas continuo procurando as minhas prioridades. Continuo buscando somente aquilo que me agrada e não agradar a Deus e fazer a vontade do Senhor. Então, é nisso que o Senhor está falando aqui conosco, em perder a vida. O que importa ao homem ganhar a sua vida. O que importa ao homem, meus irmãos, ganhar a vida no sentido de fazer tudo o que ele quer, de aproveitar os prazeres desse mundo, de viver uma vida desregrada, de viver uma vida se insurgindo a cada momento contra o Senhor. É interessante que esse mesmo texto, no Evangelho de Marcos, o autor em Marcos, né? Marcos, ele fala que, falando sobre esse mesmo texto, ele diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Quanto vale uma alma, meus irmãos? Quanto vale a nossa alma? Quanto vale a nossa salvação? No Salmo 49 nós vemos algo muito interessante. O salmista diz que ninguém pode pagar pela alma, porque a sua redenção é caríssima. Está lá no Salmo 49, versículos 7 e 8. O texto diz lá: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. A redenção da nossa alma é caríssima. Na verdade, não há como mensurar. Custou o preço do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas mediante o precioso sangue de Cristo, derramado por nós, o qual, através desse sangue, o Pai nos comprou para restabelecer a nossa vida, para nos remir dos nossos pecados. Então, qual é o valor da alma? Qual é o valor da sua vida? O que importa fazer tudo o que nós queremos, o que importa nós vivermos para nós mesmos, os nossos objetivos, e deixarmos tudo isso em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da vontade do Senhor. É algo que nós devemos refletir, é uma condição de um discípulo de Cristo Jesus. Meus irmãos, em quarto lugar, em último lugar, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, aqui agora no versículo 26, Jesus diz também algo maravilhoso. Ele diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Meus amados, o que significa esse texto, essa condição que Jesus ele coloca para nós aqui? Talvez você pode se perguntar: eu não me envergonho de Jesus, eu não me envergonho de Deus. Na verdade, eu até estampo o nome de Cristo, uma camiseta, ou nas minhas redes sociais, está lá. Eu digo que sou um cristão, ou talvez na placa do meu veículo, está lá estampado que eu sou um evangélico, que eu temo a Deus. Mas na verdade, meus amados irmãos, não é isto que Cristo está querendo dizer nesse texto, quando ele fala de se envergonhar dele, das suas palavras. Na verdade, nós nos envergonhamos de Cristo, e um discípulo não se envergonha, não é quando nós estabelecemos essa relação muitas vezes de performance ou de aparência para mostrarmos que somos de Deus. Não, ou aquele estereótipo de alguém com a sua Bíblia debaixo do braço, dizendo que é um cristão. Nós não nos envergonhamos de Cristo. Isso acontece quando nós aceitamos a doutrina de Cristo, quando nós seguimos os mandamentos de Cristo, quando nós deixamos os modismos, abandonamos os modernismos, abandonamos o que o mundo pensa a respeito
dos assuntos e nós seguimos a palavra de Deus. A nossa base de fé é a palavra de Deus. A nossa base para definir o que é família é a palavra de Deus. A base que define o que é o nosso namoro é a palavra de Deus. O que define os nossos negócios também é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz que nós, quer comamos, quer bebamos, nós devemos viver para a glória de Deus. Então é a palavra de Deus que define isso. Então eu me indisponho e eu mostro que me envergonho de Cristo quando eu me acomodo, quando eu me acovardo diante das pessoas, diante do mundo, quando eu me conformo com o mundo, quando eu não sou luz em meio às trevas e eu deixo ser influenciado, passo a ser influenciado por toda essa cultura humana completamente desprovida dos valores cristãos. É isso que é se envergonhar de Cristo. Quando eu não assumo a postura da doutrina bíblica, do evangelho, quando eu não pauto a minha vida pela palavra de Deus, quando o mundo diz para mim, seja jovem, seja homem, mulher, seja numa idade mais avançada, mas quando o mundo tenta impor para mim uma cultura e eu aceito isso eu estou me envergonhando do evangelho de Cristo Jesus. Porque a nossa base de vida é o evangelho, a palavra de Deus. Porque ainda que o mundo diga a Bíblia é antiquada, a Bíblia já é obsoleta, ninguém segue isso mais, não. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela não envelhece. Amém? A palavra de Deus sempre será para nós vida e vida eterna. E através dela que nós vivemos, é através dela que nós nos movemos e nós devemos então viver por meio dessa palavra, que é viva e eficaz. Então é assim que eu não me envergonho de Cristo Jesus. Não é o fato de eu dizer que sou cristão, não é o fato de eu estampar na minha rede social que sou um cristão e dizer para os outros que eu sou crente ou não, mas é quando eu obedeço a palavra de Deus. Porque não basta nós professarmos o cristianismo, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Nós temos que viver de acordo com as Escrituras. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus com os nossos lábios, com a nossa adoração, com o nosso louvor e na verdade bíblica, na verdade que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Você guarde a sua vida, procure refletir, faça uma reflexão dessas quatro condições, dessas quatro características de um cristão verdadeiro. Ele nega a si mesmo, ele toma a cruz e segue a Cristo. Não importa, mesmo que ele venha a ter perdas de toda a ordem, ele perde a vida no sentido de entregar a vida a Cristo, de se entregar ao senhorio de Cristo. E em último lugar, ele não se envergonha das palavras do Senhor, ele não se envergonha do Evangelho. Para ele, todo o sistema da palavra de Deus é a sua base de vida. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,